Vamos com entrevista sobre essas negociações e o acordo agora feito de suspensão temporária entre o tarifaço mútuo China e Estados Unidos. Vamos conversar com o estrategista, chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Queria que você falasse um pouco sobre essa reação do mercado diante desse recuo e se é uma reação que tende a se manter nos próximos dias. Feito, boa tarde. Deve se manter se a gente realmente continuar com essas informações de que os dois lados estão negociando para reduzir as tensões comerciais e qualquer que seja outra esfera de tensão. A tendência que a gente tem visto em maio é muito diferente de abril. Abril, a gente teve aquele momento em que a volatilidade ela estava no maior patamar desde a pandemia. Pensando nesse século, foi pandemia, crise de 2008 e agora com esse começo de abril muito tumultuado, no qual os Estados Unidos passavam a imagem de que estava rasgando tudo quanto era a regra de comércio internacional. Então, depois de um mês de abril turbulento, agora a gente vai para anúncios sucessivos de acordos comerciais com os Estados Unidos. Na semana passada, do Reino Unido, esse final de semana com a China pelo menos postergando, e ao longo do mês de maio existe a expectativa de que Índia, Japão e outros países também caminhem para essa direção. Com essa redução na tensão econômica mundial, você volta a negociar no mercado financeiro da maneira como antes desse anúncio de tarifas, que era um pouco mais previsível. Agora, Gustavo, aqui, pelo menos na política, em Brasília, até mesmo ali no Palácio do Planalto, há uma certa comemoração, claro, em torno dessa trégua, mas é uma suspensão vista com ressalvas, porque o que esses interlocutores políticos pregam é, bom, a gente precisa saber se há de fato a intenção de tornar essa suspensão permanente. Por enquanto, vamos aguardar e assistir com toda a atenção. Essa é a sua percepção também? É muito inicial para a gente falar sobre uma suspensão definitiva? Exato, a gente pode justamente passar esses 90 dias, o presidente americano ficar irritado, sentir uma pressão política da sua base, insatisfeita com algum tipo de concessão, uma informação, começarem a chamar ele de palavras que ele não gosta, começar a caricaturar ele como uma maneira, como se ele tivesse cedido à pressão política, aos interesses de empresários. E isso a gente sabe que quando pega no ego, o presidente americano Donald Trump, ele muda bruscamente de opinião de uma semana para outra. Ele gosta dessa cunha de ser imprevisível, de não ter como seus adversários políticos realmente adivinharem o que ele vai fazer adiante para não ousarem, nas palavras dele, fazerem alguma medida que o desagrade. Então, por isso, todo mundo vai agora acalmar um pouco, pelo menos nos preços relativos. A gente está vendo o dólar se valorizando um pouco, o mercado financeiro com ativos de mais risco, como ações, fundos imobiliários, tendo uma valorização. Mas é claro que a página está longe de ser virada, porque o Trump ainda é o presidente e ele fala como se fosse algo pessoal quando ele observa dados de balança comercial e mostra os Estados Unidos comprando mais do que vendendo para determinados países, e a China é o segundo país, só perde para o México, na lista dos que mais vendem para os Estados Unidos em termos de balança comercial. E para o Brasil, Gustavo, quais são, se existem, né, os benefícios dessa trégua na guerra comercial e, eventualmente, os prejuízos? A gente está conversando com vários especialistas desde cedo e um ponto de atenção é o agronegócio, que viu um espaço ali, uma oportunidade de aumentar as exportações com a China, né, diante desse embate. Perfeito, são duas óticas para a gente analisar esse detalhe. Primeiro, é o que teve de oportunidade extra, que não é o comum nas relações comerciais internacionais desde o começo de abril. O Brasil conseguiu absorver um pouco do espaço para vender commodities agrícolas para a China, estava vendendo mais pelo setor calçadista para os Estados Unidos, mas isso é o atípico. O normal é nós considerarmos que Estados Unidos e China nessas tensões comerciais, ou os Estados Unidos com o mundo inteiro, significa que os Estados Unidos vão crescer menos, tá? Até estava se discutindo o risco de recessão. E
países dessa magnitude em recessão são ruins para o Brasil, porque a China é nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos fica oscilando entre os 3 primeiros também, por isso, se eles vão mal, a gente pode até ganhar no agro, no setor calçadista, mas no todo a gente vai acabar vendendo menos para eles no médio prazo, e isso vai ser ruim para o Brasil. O interessante é que essas economias continuem indo bem, para como a gente está vendo nessa semana, até aproveitando que o presidente Lula está na China em visita, trazendo acordos comerciais de 27 bilhões de reais. Então, mostra como os dois países indo bem, a gente pode ter mais investimentos aqui no país, além de toda a estabilidade, porque quando a gente pensa em investimentos, que é onde o Brasil carece muito, quando a gente tem divulgação de PIB, precisa de previsibilidade no médio e longo prazo, e essa questão comercial estava tirando tudo quanto era previsibilidade. Perfeito. Gustavo Cruz, fica aqui o espaço aberto para a gente conversar aí nos próximos dias um pouco mais sobre esse assunto. Gustavo Cruz é estrategista, chefe da RB Investimentos. Obrigada por hora. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa semana para todos.